Ei, vem aqui pertinho de mim. Quatro coisas que te levam pro buraco. Você não quer cair nele não, né? Então fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Você sabia que existem quatro coisas que literalmente te levam para a sepultura financeira e você nem sabe, você nem percebe. E se você não vigiar, pode terminar dentro desse buraco, dessa vala aí. E deixa eu te dizer, isso que eu vou te falar, cada uma dessas questões, tem uma resposta bíblica. Então, antes de você ficar pulando desse vídeo para outro e achando que esse vídeo é só marmelada, deixa eu te falar, a palavra de Deus não volta vazia. Segue esse princípio, fica aqui até o final que você vai aprender algo espetacular. Ei, o buraco, ele está aberto. E muita gente pensa que falência é falta de sorte. Olha, eu já tive experiência com isso. Não uma, não duas, não três, mas 4 vezes. Só que os meus pais eu falei 3 e eu vi a dor da falência. Crise econômica, azar, falta de relacionamento, tudo isso vão ser colocado na mesa, sabe? Mas no final, seja sincero, é fruto da minha e da sua decisão. Uma falência, uma crise financeira, é nossa culpa, né? Afinal de contas, lá no boleto, não está escrito o nome de Satanás, não. Olha lá, pega lá o seu boleto lá, e pega lá sua fatura do cartão e vê o nome que tá lá. De quem que é? É meu e seu, né? Tá lá. E quem tomou essa decisão? Fomos nós. Então, hoje eu quero te mostrar esses 4 princípios e o último princípio, ele vai realmente vai te levar para um lugar aonde vai te trazer segurança e paz. Então vamos junto aqui e não pula o vídeo. Viu? Fim de Deus. Finha. Não pula o vídeo. Fica aqui até o final. Porque aí no final você vai entender, né? Tá bom? E se você já não curtiu aqui, né? Amado, minha amada, né? Faz esse favor pra gente, né? Curte, se inscreve, coloca o sininho aí, porque se você não fizer isso, esse vídeo não vai chegar mais longe. Pessoas que precisam ouvir sobre isso, gente. O Brasil precisa mudar, né? E você é parte disso. Então clica aí, né? Compartilha com quem precisa ouvir esse tipo de princípio. Beleza? Vamos junto? Tô aqui com o meu roteiro, mas vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro princípio é: quem não sabe vender, não sabe viver. Deixa eu te dizer, até o evangelho foi vendido. Nossa, André, o que você está falando? Isso é uma heresia. Não, não é não. Sabe, gente, a gente precisa ter clareza, que a pessoa que não sabe vender, ela não sabe viver. Todos os dias a gente passa vendendo alguma coisa. Vendendo uma ideia, vendendo um produto, vendendo um carro, vendendo a nossa imagem. Todos os dias você vende algo. E o que é, na essência, vender? Na verdade, na essência, é ajudar as pessoas. É tornar com que as pessoas, tornar fácil aquilo que se torna difícil às vezes para as pessoas. E muitas vezes a gente precisa entender que se a gente não entender que até o final da nossa vida nós vamos precisar vender algo, sinceramente, você vai ter dificuldades, grandes dificuldades. Porque se você não aprendeu a vender, você vai depender de alguém que venda. E quando você depende de alguém que venda, nem sempre é aquilo que você gostaria. Então, um dos princípios aqui que te pode levar para a sepultura financeira é não saber vender. Você precisa aprender isso, gente. E olha, deixa eu te falar, viu? Na internet, aqui no YouTube, tá cheio de pessoas que sabem ensinar você a vender. Vender é técnica, gente, tá? E não é empurrar produto pros outros, não. É mentalidade mesmo, de ajudar outras pessoas. Hoje mesmo, você para pensar agora. Para. Você já comprou alguma coisa hoje de alguém? Foi um pãozinho na padaria, foi um produto na internet. Você comprou de alguém. E por que você comprou? Porque te empurraram um produto? Claro que não, né? Alguém vendeu para você.
Alguém vendeu para você porque você precisava. Você comprou porque você precisava. Então, deixa eu te falar. A Bíblia fala em Provérbios 11:13, 11:13 não, 11:30, que o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio, perdão. Então, deixa eu te falar. Se você tem oferecido um fruto que é justo, piedoso, generoso, você é árvore de vidas, sabe? E quem ganha almas é sábio porque entendeu que, na verdade, eu não vendo, eu ajudo pessoas. Tamo junto? Então aprenda a vender. Aprenda a vender. O segundo princípio, ostentação. Quem não sabe ganhar também não sabe gastar. A maioria das vezes é assim, gente. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. A ostentação, deixa eu te falar, destrói famílias. E quantas vezes eu vi gente ganhando muito bem, com bom salário, ostentando uma vida que não deveria ter. Porque na essência, a palavra ostentação de um coração que está ostensivo, que está disposto a pagar o preço daquilo. Muitas vezes a gente olha para o lado agora, tudo que você tem. Para pensar agora 3 coisas aí que você comprou. Você precisava daquilo realmente? Você precisava comprar aquilo? Tinha necessidade ou era só um desejo? Sabe, Provérbios 21:20 diz o seguinte: o tolo gasta tudo que tem. E na maioria das vezes, a gente compra o que não precisa. Presta atenção, a gente compra o que não precisa para mostrar para quem não merece. A gente compra o que não precisa para mostrar para quem não merece. Você tem vivido para os outros ou você tem vivido para a glória de Deus? Eu confesso para você, gente, eu caminho em alguns lugares e não é porque é crente não, viu? Não é porque é cristão, não é porque é amado de Jesus, filhinha de Jesus, agraciado de Jesus. Não é não. Tem muita gente ostentando em vários lugares. Viu? Em vários lugares. E antes que você olhe para o relógio que está na minha mão, esse relógio aqui eu ganhei, tá bom? Tá? Mas eu quero que você saiba que ostentação não está linkado só a você ter um relógio, ter um bom carro. E tá tudo bem de você comprar um carro bom, uma casa boa, não tem problema. O grande problema é você gastar o que não tem para ter, para mostrar para quem não merece. Querer impressionar os outros, você pode estar cavando a sua sepultura agora, sabe? Porque você quer um iPhone. Para com isso. O Xiaomi vai resolver? Fica com o Xiaomi. Terceiro ponto, que é a linha que a gente mais cai, especialmente homens: teimosia. Não saber mudar. Não ter uma mente disposta a se arrepender. Metanoia, mudança de mentalidade. Quem não se arrepende, repete o erro, gente. Presta atenção. Sabe? Eu vejo muito empresário, muito líder, muito profissional de carreira, muitas mulheres caindo nisso. Gente, sabe? Parece que nasce e fala, e entra na filosofia da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Gente, presta atenção. O mundo, ele muda a todo momento. E cabe a nós olhar para os nossos erros, não como erros, mas como aprendizado. Eu tenho uma frase comigo que a gente sempre carrega em casa, eu e a Tati, a gente sempre fala disso. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E tá tudo bem, sabe? E tudo tem um preço. Para ganhar tem um preço. Para perder também tem um preço. Você está disposto a pagar o preço? É assim que funciona. Mas o segredo é olhar para os nossos erros, gente, com o maior carinho do mundo e mudar. Né? Eu vejo gente, ó, com todo respeito, comprando carro financiado. E assim, de novo,
voltando para o item 2, para ostentar uma vida que não tem, e no final do mês está pedindo dinheiro emprestado por irmão da igreja, está pedindo dinheiro emprestado para a família, está pedindo dinheiro. Aí perde o carro, perde os amigos, perde a vida por causa de ostentação, né? E aí não se arrepende, né? Em vez de falar, olha, errei, e não cometo mais esse tipo de erro, porque arrependimento é o reconhecimento de um erro e uma mudança de um caminho. E as pessoas têm a tendência de errar. Vem cá, a culpa é do governo. A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Deixa eu te falar, gente. De novo, pega o boletão lá do financiamento que você fez. Pega a fatura do seu cartão. Olha lá o nome, tá do diabo, tá do Lula, tá do Bolsonaro. Tá o seu nome lá, infeliz, né? Então, para com esse negócio. Vamos parar de vitimismo, né? E se arrepende. A Bíblia fala em Atos 3,19, presta atenção. Arrependei-vos, pois, e converta os seus caminhos para que sejam apagados os seus pecados. Se a gente não se arrepender e converter os caminhos, isso não acontece. A pior falência, vou te falar, não é a financeira não. É viver e morrer achando que está certo. Tem gente que acha que vai terminar a vida achando que está certo. Quarto e último elemento aqui que pode estar cavando sua sepultura. E esse aqui, presta atenção, presta bem atenção, porque esse aqui, para você que é um jovem que não casou ainda, que tá no processo aí de olhar para alguém, e ó, deixa eu te falar, se você assistiu o vídeo aqui, ó, essa parte do vídeo aqui merece, pelo menos essa parte aqui merece compartilhar com quem merece ouvir isso aqui. Deixa eu te falar, o quarto elemento que cava a sua sepultura é o seu casamento. Como assim, André? O meu casamento? Gente, tem uma frase na Alemanha, um ditado na Alemanha, que eu aprendi com o alemão, que fala o seguinte: faz certo, que dá certo. Case certo, para dar certo. Um casamento errado arrasta você pro fundo do poço. Deixa eu te falar, para de olhar. Meninos, vem cá. Para de olhar pro bumbum, pro corpinho, pro cabelinho, porque, deixa eu te falar, isso tem um preço, viu? Isso aí tem um preço. E não é isso que define o sucesso do futuro do seu relacionamento. É lógico, ninguém quer casar com alguém feio. Ninguém, olha, não, agora eu vou fazer uma boa obra, eu vou casar com alguém horrível. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, tá bom? Ninguém quer casar com alguém que é feio. Mas, gente, deixa eu te falar, o comportamento dessa pessoa define o futuro dela. E eu tô vendo um monte de jovem correndo, meu Deus do céu, meninos e meninas, né? Correndo de rostinho bonito, de abdômen definido, tanquinho, né? De camisetinha regata, vaso do Jeová. Gente, para com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Casamento é o melhor investimento para o seu futuro. É o melhor investimento para o seu futuro. E antes que você fale, isso aí não tem nada a ver comigo, eu já sou casado, eu já errei, já tá no fundo do buraco, eu tenho uma saída para você, tá bom? Presta atenção aqui. Eu tenho uma saída para você que é casado, tá bom? E quem tá falando aqui já caminhou algumas léguas nessa história, tá bom? Mas para você que não casou ainda, presta atenção. 3 coisas básicas para você não ir para a sepultura, para a cova, o final da sua vida ser uma ruína financeira. 3, presta atenção, 3 coisas básicas. Primeira, presta atenção aqui, meu filho, minha filha, filhinha de Jesus, filho, olha para a menina, olha para o menino e primeiro, vê como ele trata os pais, porque isso é um princípio bíblico. Se ele honra pai e mãe, adivinha, a vida é duradoura, filho. A Bíblia fala disso, né? Então, honra o pai e a mãe? Honra. Opa! Como é que trata o pai? Como é que trata a mãe? Com educação. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bença, pai. Obrigado. O Senhor me abençoa, pai. Orem por mim, pai. Segundo princípio. Presta atenção. Essa pessoa, ela costuma a servir na igreja, servir, ajudar pessoas, ela está disposta a servir. E deixa eu te falar, homens, presta atenção aqui, somente vocês, homens. Você olha uma mulher bonita, empoderada, com trabalho,
top das estrelas, você já fica pensando, agora eu vou unir o meu salário com o dela, vai ser fantástico. Deixa eu te falar, você está cavando a tua cova. Porque se essa pessoa ela tem um perfil, e hoje o mundo tá assim, viu, gente? Se uma mulher ela tem o próprio salário, ela decide por ela tem o poder de decisão, homens, cuidado. Eu tô falando real para você, cuidado, tá bom? Depois eu vou dar uma dica para você, mulher, antes que você já comece a comentar aqui embaixo, falar um monte. Por quê? Porque esse tipo de mulher é uma mulher que já tem a liberdade dela, o perfil de liderança, e você tem que entender e tem que dar espaço para ela também trabalhar numa vida conjunta com você. Eu tenho uma mulher líder na minha casa e ela tem o espaço dela, e você tem que ter clareza, sabe? Tem que ter clareza. Então, como é que você identifica se ela está disposta a caminhar junto com você? Se ela serve os outros. Porque isso determina a humildade que ela tem de receber também ordens, muitas vezes. E não que a mulher tem que ser capaz de um homem, não. Mas ela tem que entender que no final das contas, a Bíblia coloca, não sou eu que estou falando não, tá? Em Efésios capítulo 5, que a mulher tem que respeitar o seu marido. E as decisões de um homem têm um peso em sua casa. E se não há de um lado, presta atenção, e eu já estou indo para o terceiro item aqui, né? Se não há de um lado, nesse terceiro item aqui, terceiro item já, tá? De avaliação do casamento, se dá certo ou não. Se não há de um lado a mulher entendendo que homem quer respeito e mulheres querem amor, homens, casamento vai te levar para o buraco. Você vai falir financeiramente. Sabe por quê? Porque no final disso tudo, se o casamento não der certo, eu vou colocar bem grande aqui a palavra, divórcio vai acontecer. E divórcio, irmão, vou te falar, é uma guerra que ninguém ganha. Todo mundo perde. É os seus filhos que entram numa crise emocional, se você tiver filhos. É uma mulher que vive agora da síndrome do empoderamento feminino, querendo provar para o marido que ela consegue sustentar sozinha. E o marido, no fundo do poço, vai para academia achando que vai virar o Brad Pitt, o Tom Cruise, mas na verdade vai ficar um monte de pelanca lá e correndo uma esteira e pagando de gatinho para as meninas que estão lá. Deixa eu te falar, isso é o fundo do poço. Isso é falência total. E detalhe, hein? Não para por aí não. É uma divisão de bens, que é aquilo que começa, divide tudo, né? Tudo se divide. E o homem no fundo do poço. E a mulher, no outro lugar. Não tá também não, viu, amiga? Fundo do poço também. E para você que é casado, que já está nesse processo, gente, pensar nessa palavra, divórcio, deixa eu te falar, é a sua cova, tá? Vou ser bem direto com você. E como é que eu posso falar isso? Só pode falar de dor aquele que tem cicatriz. Há 6 anos, eu passei por isso. Deixei minha casa e achei que o divórcio era o caminho. Não é. É o fundo do poço, tá? E pela graça de Deus e por irmãos, instrumentos de Deus na minha vida, que mostraram que casamento não tem a ver com o outro gostar de mim, nem eu gostar dele, não tem a ver de eu ser feliz. Tira essa palavra do casamento, não é sobre eu ser feliz, é sobre alguém que está disposto a amar o outro como Cristo amou a igreja, no caso do homem, e a mulher entender do sacrifício do homem nesse amor. É sobre isso. Se você não entendeu isso, vou te dar uma dica. Eu vou deixar aqui, ó, no descritivo, um ministério precioso chamado SOS Casamento, do pastor Josué Gonçalves. Clica aqui, vai lá. E se você tiver com dificuldade, presta atenção no seu casamento, não deixa de clicar aqui e falar com o pastor e falar com a equipe do pastor Josué Gonçalves. Estou ganhando jabá por isso? Nenhum. Eu indico para todo casal que está no momento numa crise de divórcio. Bom, até aqui valeu? Gente, antes de eu mostrar o último ponto aqui, na verdade já passaram pelos 4 pontos que te levam ao buraco, mas antes de te mostrar a saída bíblica disso tudo, né, que é a essência disso tudo, eu queria te pedir um favor, né? Se não se inscreveu, se inscreve aqui de novo, compartilha e fala com alguém, sabe? Seja aberto de falar sobre esses 4 pontos. Se você é casado, fala com a tua esposa, tá na hora da gente mudar isso. Se você está no processo, né, de relacionamento,
faça um discipulado, procure alguém, mas não deixe, né, de ajudar as pessoas. E passe esse vídeo para quem precisa ouvir sobre isso, tá bom? Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Gente, quer evitar o verdadeiro buraco da vida, sabe? Você tem que ter clareza de quem é a rocha das suas decisões. E você só vai poder ter clareza da rocha das suas decisões quando vier o vento. Quando você é provado, aí que você se passa como aprovado. E essas 4 coisas que eu passei para você, elas podem realmente te levar para o buraco. Mas uma única coisa pode te tirar dele. E é o nome de Jesus. Eu não posso deixar de não falar disso para você. Você pode ter terminado esse vídeo achado que, nossa, fantásticos, esses 4, como sair desses buracos e como Deus pode me levar para outro lugar, mas a única coisa que pode tirar desse buraco, desse vazio da ostentação, de não querer ajudar os outros, que é vender, de ser teimoso e não se arrepender, e casei errado, é a rocha firme de tudo que é Cristo Jesus. E aqui no nosso canal, gente, a minha missão com você é te levar para o grande propósito, que é o amor do Pai, a identidade correta de filho que você tem e de filha ao lado de Jesus. E se você nunca tomou essa decisão de se arrepender dessas questões todas da vida, né? Sabe? Pode ser que esse seja o seu momento aqui nesse vídeo. E eu queria te convidar para fazer uma oração rápida comigo aqui. Jesus, Abba, obrigado por o privilégio, Senhor Deus, de falar sobre questões profundas da nossa vida. Senhor, muitas vezes nós ostentamos, temos medo do que os outros vão achar e querer ajudar e de repente oferecer algo até para o nosso sustento, Senhor Deus. O que as pessoas vão achar da gente? Pai, muitas vezes a gente não se arrepende dos nossos erros, a gente é falho, nosso coração é duro, cheio de dificuldades e nós colocamos, Senhor Deus, o nosso casamento em Suas mãos. Tira essa vontade minha de querer fazer com que o outro se pareça comigo, Senhor. Porque na verdade ele foi feito, ela foi feito, ele foi feito para moldar o meu coração, para que eu esteja mais próximo de Ti. Jesus, eu reconheço que você é o caminho, a verdade e a vida. E os meus irmãos aqui também estão fazendo essa oração comigo. Eles reconhecem que o Senhor é o único e eterno Salvador. E a gente se arrepende, Senhor Deus, e muda os nossos caminhos a partir de hoje para viver na Tua glória tudo aquilo que o Senhor já tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, se você fez essa oração comigo aqui, se você valeu a pena esse vídeo, comenta comigo aqui. Eu quero te mandar um presente, tá bom? Mas comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E eu quero, sério mesmo, quero te mandar um presente com carinho, se você tomou essa decisão ao lado de Jesus, e que Deus continue usando a nossa vida. Não esquece, hein? Não esquece. Eu vou deixar um próximo vídeo aqui, que a gente fala de propósito, e eu espero que você seja parte dessa grande comissão. Afinal de contas, nosso objetivo é espelhar e espalhar a glória de Cristo. Bora!